As preparações foram concluídas. Ele olhou para os degraus que levavam para cima e pensou que a hora tinha chegado. Jin You levantou a mão e pensou que deveria conseguir a habilidade mais forte da Torre do Julgamento. O suor escorria pelo rosto do homem idoso. Ele não entendia como Yuri permitiu que aquilo acontecesse. O homem idoso e o protagonista estavam por perto. Jin You fechou os dedos em punho e pensou que não era tão fácil para John chegar ali. Continuando a suar, o homem pensou em como aquele cara conseguiu passar por Yuri. A porta à frente deles brilhou em azul. O rapaz pressionou a mão no rosto e disse que parecia ser uma barreira de nível 1. John fechou os olhos e disse que parecia que o sujeito sabia sobre aquilo. Ele estendeu a mão, tocou na barreira e disse que era a primeira vez que via algo assim. O homem balançou a mão e disse que impacto físico e ataque mágico seriam inúteis. Jin You estendeu a mão em direção à barreira. Ele fechou os olhos e pensou que precisava encontrar um lugar onde o fluxo de magia divergisse. O personagem principal abriu os olhos e disse mentalmente a palavra carpo. Sem tirar a mão da barreira, ele se virou para John e disse que parecia saber como destruí-la, mas que tinha uma condição. O homem fechou os olhos e perguntou o que ele queria dizer com condição. Jin You que abriu a boca e disse que, se John Woo aplicasse continuamente sua magia de chamas na barreira, eles seriam capazes de enfraquecê-la. O rapaz apontou para si mesmo e disse que isso teria que ser feito até que ele retornasse com as relíquias necessárias. John esfregou o queixo, sorriu e comentou que, no fim das contas, ele deveria ficar do lado de fora influenciando a barreira enquanto o personagem principal estaria lá dentro. Jin You que rangeu os dentes, acenou com a mão e disse que ele próprio não pode usar continuamente magia de ataque poderosa o suficiente para danificar a barreira. Embora sua proposta pareça duvidosa, eles têm apenas uma saída, pois o amanhecer chegará logo. Então, ele está pronto para entregar o cartão ao velho e pegar algo para si mesmo. John Woo franziu a testa e pensou que o pior resultado possível seria ele não receber nada pelo seu trabalho. O homem fechou os olhos e perguntou ao personagem principal se ele prometia entregar o cartão a ele. O rapaz sorriu e disse que não queria se tornar inimigo de uma pessoa que possui magia de alto nível. O personagem principal cerrou os olhos e olhou confuso para John, que suspirou e pensou que não tinha outra escolha a não ser confiar nesse homem. O homem escondeu as mãos atrás das costas e disse ao rapaz que acreditava nele. O jovem olhou para a barreira e pediu para que ele cuidasse dela. O fogo envolveu a mão de John. Ele abaixou a cabeça e disse que faria o seu melhor. Ele rangeu os dentes com esforço e invocou ainda mais magia. Ele direcionou uma corrente de fogo contra a barreira, impedindo-os de passar. O escudo rachou com o contato das chamas. Jin You que franziu a testa, gritou lá vou eu, e disse mentalmente a palavra carpo. Ele cobriu o rosto com as mãos e saltou através da barreira. O rapaz pousou de pé. Com o suor escorrendo pelo rosto, John abriu a boca e disse para o rapaz se apressar. O personagem principal sorriu, acenou e pensou que planejava dar o seu melhor. O rapaz se virou e acrescentou mentalmente que faria tudo do seu jeito. Atrás do vidro havia um livro com hieróglifos antigos na capa. Faíscas mágicas vinham do traje tradicional coreano. O objeto retangular também liberava energia mágica. Jin You que escondeu as mãos nos bolsos, olhou ao redor e pensou que, ao contrário do andar inferior, tudo ali parecia como se ninguém tivesse estado lá. Ele olhou para a vitrine quebrada. Esta era a única exceção. A janela do sistema dizia que havia uma espada gravada com Kaian-Lon. O personagem principal imaginou um homem com uma espada e pensou que este homem pegou o que queria, colocou uma barreira protetora no quarto e saiu. O cara franziu os lábios e pensou com desaprovação que o homem não queria correr riscos, então ele apenas pegou o que veio buscar e saiu, apesar das pessoas lutando. Jinyak caminhou até a vitrine quebrada e começou a contar algo. O personagem principal sorriu e disse que tinha encontrado o que precisava, alegrando-se porque o jogador à sua frente não suspeitava que ele tivesse pego a segunda relíquia mais importante. Sobre o travesseiro vermelho jazia um punhado de moedas de ouro. A janela do sistema disse que eram moedas da dinastia Lai. Jinyak pegou o item em suas mãos e pensou que este era o último elemento necessário para criar uma habilidade forte e única. Ele olhou para a vitrine quebrada. Esta era a única exceção. A janela do sistema dizia que havia uma espada gravada com Kaian-Lon. O personagem principal imaginou um homem com uma espada e pensou que este homem pegou o que queria, colocou uma barreira protetora no quarto e saiu. O cara franziu os lábios e pensou com desaprovação que o homem não queria correr riscos, então ele apenas pegou o que veio buscar e saiu, apesar das pessoas lutando. Jinyak caminhou até a vitrine quebrada e começou a contar algo. O personagem principal sorriu e disse que tinha encontrado o que precisava, alegrando-se porque o jogador à sua frente não suspeitava que ele tivesse pego a segunda relíquia mais importante. Sobre o travesseiro vermelho jazia um punhado de moedas de ouro. A janela do sistema disse que eram moedas da dinastia Lai. Jinyak pegou o item em suas mãos e pensou que este era o último elemento necessário para criar uma habilidade forte e única. Ele quebrou o fio no qual as moedas estavam presas. Jinyak acenou com a mão e as moedas começaram a cair. O personagem principal colocou as mãos à frente do corpo, protegendo-se dos feixes dourados de poder. O sistema relatou que uma reação ocorreu entre as 3 relíquias. A janela do sistema disse que Jinyak superou a probabilidade percentual repugnante e teve sucesso na unificação.
Sem baixar as mãos, o rapaz sorriu. O sistema notificou que uma nova relíquia, o Olho da Verdade de Rank SS, foi recebida. Um brilho dourado cercou o olho negro. Na janela do sistema, dizia-se que esta relíquia permite abrir uma janela de status de outra pessoa e distinguir a verdade de mentiras 3 vezes ao dia. O personagem principal olhou para o objeto flutuando acima de sua palma e pensou que o Olho da Verdade era o melhor entre 5 olhos existentes no mundo, mas ele não tinha ido ao museu naquela noite por causa disso. O sistema enviou uma notificação de que Jinyak completou uma missão oculta ao combinar 3 réplicas de relíquias abaixo da classe B para criar um item de classe SS. Feixes azuis de energia cercaram suas pernas. A janela do sistema disse que ele havia cumprido as condições necessárias. O rapaz fechou os olhos. O personagem principal imaginou quadrados brancos e pensou que iria copiar e coletar as habilidades que existem neste mundo. Então use essas habilidades para criar outras ainda mais fortes. Jin-Hyuk imaginou um clarão de luz e pensou que esta seria sua arma para se tornar o mais forte na torre de prova. Seu corpo foi cercado por feixes azuis de energia. O sistema informou que ele havia recebido a habilidade pessoal de unificação e que as memórias do mundo estavam em processo de criação. A janela do sistema continha informações sobre a habilidade pessoal do protagonista. O nível da habilidade de fusão era impossível de medir. Ela permitia copiar as habilidades pessoais de outros jogadores, armazená-las nas memórias do mundo e depois combiná-las para criar habilidades de nível superior. Os olhos de Jin-Hyuk brilharam em azul. O sistema avisou que as condições podem ser alteradas caso surjam dificuldades que impeçam a cópia da habilidade. Young-Woo continuou a atacar a barreira com fogo e gritou para o protagonista: "Ei!" O suor escorria pelo rosto e pelo corpo do homem. Ele pediu para o rapaz se apressar, pois não tinha certeza se conseguiria aguentar por muito mais tempo. Jin-Hyuk virou a cabeça, franziu os lábios e pensou no que teria que fazer para copiar as habilidades do velho. Seus olhos brilharam em amarelo. O homem lançou outra rajada de fogo. As condições para copiar a habilidade apareceram na janela do sistema, dizendo que, como Young-Woo sempre esconde seus sentimentos, para obter suas habilidades, o personagem principal deve forçá-lo a mostrar suas verdadeiras emoções. O rapaz sorriu. Ele olhou satisfeito para a janela do sistema que pairava à sua frente e pensou que só precisava irritar o velho. Usando magia de fogo, Young-Woo pediu ao seu aliado para se apressar. De costas para ele, o protagonista afirmou que o velho talvez não pudesse mais usar essa habilidade. O homem franziu as sobrancelhas em confusão, sem nunca parar de lançar fogo pelas mãos. Olhando ao redor, Jin-Hyuk acrescentou arrogantemente que não havia necessidade especial de usar magia. O fogo cessou. Young-Woo baixou as mãos e perguntou o que isso significava e por que seu aliado pediu para ele fazer aquilo. A barreira que bloqueava a passagem começou a desaparecer. O rapaz conjurou o feitiço Carpo, que era um feitiço de destruição em latim, com o qual a barreira foi rompida mais facilmente. O jogador estreitou os olhos enquanto conjurava mentalmente o feitiço. Cobrindo o rosto com as mãos, ele atravessou a barreira e a parede de fogo. Na verdade, o velho não contribuiu em nada para a destruição da barreira. O homem estendeu as mãos para frente, observando a barreira se desintegrar em pequenas partículas. O jovem pensou que a mana do homem estava quase completamente esgotada devido ao fato de ele acreditar que seu ataque incessante à barreira não surtiria efeito, embora fosse impossível rompê-la. Havia um mapa enorme pendurado na parede. O rapaz estava no lado seguro e agora precisava irritar o velho. Ao olhar para o mapa, ele pensou que já sabia tudo sobre a torre até o menor detalhe, então um mapa com informações apenas até o 10º andar seria absolutamente inútil para ele. Sorrindo astutamente, o jovem acionou seu isqueiro, decidindo que não daria o mapa para ninguém. Jong-Woo gritou sem fôlego, sem entender o que seu aliado queria fazer. Com os olhos brilhando, o personagem principal relembrou o que havia dito recentemente. Levando o isqueiro ao mapa, ele afirmou que não precisava dele. O fogo começou e engoliu o pôster pendurado na parede. Com esse mapa, qualquer um poderia descobrir todas as informações até o 10º andar, então havia o temor de que a vantagem dos jogadores pudesse desaparecer. O homem abriu a boca em choque. As chamas envolveram completamente a parede. A maneira mais segura de manter uma vantagem era evitar a chance de perdê-la. Levantando as mãos tensas, o velho gritou furiosamente, prometendo matar e moer em pó o homem que queimou o mapa. Os olhos do protagonista se iluminaram. A notificação anunciou o cumprimento da condição. Um livro azul apareceu sobre a cabeça do rapaz. Uma notificação informou sobre a cópia bem-sucedida da habilidade Elemento Fogo B. Um botão de salvar apareceu na frente do livro. A nova notificação dizia que a habilidade copiada foi salva nas memórias do mundo e que ela permite controlar o fogo e aumenta a afinidade com o elemento fogo. Olhando para as notificações, Jin-Hyuk pensou que o elemento fogo era um bom atributo para a primeira cópia. Invocando um coágulo de fogo em sua mão, Jong-Woo declarou que o garoto se arrependeria do que fez e pagaria por isso. Com um sorriso irônico, o jogador perguntou se o velho sabia por que ele queimou o mapa. O alerta anunciou a ativação do primeiro nível do elemento fogo, e as mãos do rapaz foram envolvidas em chamas.
O homem arregalou os olhos em perplexidade. Ao observar o sorriso presunçoso do jovem e as chamas subindo, ele percebeu que aquela era, definitivamente, a mesma habilidade que a sua, mas a força dele era muitas vezes mais poderosa. Zhou Vo pensou que não havia um mero mortal à sua frente se ele possuía um nível tão alto, e se realmente não precisasse de nenhum tipo de cartão. Gotas de suor escorreram pelo seu rosto. Semicerrando os olhos, o homem quis perguntar algo, mas o jogador o interrompeu, sorrindo e dizendo que, se o velho quisesse continuar subindo a torre calmamente, precisaria obedecê-lo bem. O jovem desceu as escadas. Imaginando os rostos das pessoas que encontrou pelo caminho, ele pensou que, contando consigo mesmo, apenas 4 idosos apareceram no Museu Central Nacional e que, agora que a torre de teste se tornará realidade, o desejo de todos em reduzir riscos ficou claro. O rapaz esticou os braços para se aquecer, ele estava preocupado com o desejo de estar à frente de todos ao fazer aquilo. Ao fazer isso, uma janela de status apareceu no ar, descrevendo as características e habilidades pessoais do jogador. O personagem principal cruzou os braços com satisfação, pensando que deveria tomar posse do máximo possível de habilidades e perícias pessoais, não importa o que acontecesse. E, eu sou tão legal. Jinwoo se aproximou de Junvou, prometendo entrar em contato com ele mais tarde. Olhando para o velho, ele pediu que aumentasse seu nível com a garota no andar de baixo. O homem franziu as sobrancelhas humildemente. O jogador havia recebido um brinquedo com o qual poderia fazer o que quisesse por um longo tempo. A garota cerrou os lábios de medo. O livro de habilidades estava coberto por uma névoa azul. O jogador tinha um longo caminho a percorrer, então a primeira coisa que precisava fazer era coletar as habilidades mais necessárias para ele. Caminhando pela rua, ele pensou que tinha apenas um corpo, então não teria a oportunidade de monopolizar absolutamente todos os destinos irônicos. Sorrindo, o rapaz decidiu que poderia conseguir apenas alguns. Colocando as mãos nos bolsos, percebeu que os destinos mais legais e importantes estariam em suas mãos. Ao ouvir os sons de um estômago insatisfeito, o jovem levou a mão à barriga e disse que aquele era o seu limite. Era hora de uma sopa de arroz e havia a placa de um café acima da porta de vidro. As pessoas lá dentro olhavam preocupadas para algo à frente delas, sem entender o que era.